Olá, hoje vamos conversar sobre um momento assim de altíssima tensão. O capítulo 14 do Evangelho de Marcos. A gente está em Jerusalém, a Páscoa chegando e o clima, nossa, tá pesado. Os líderes religiosos procurando um jeito de prender Jesus, mas discretamente, né? Sem dúvida. É um ponto de virada total esse capítulo. A narrativa acelera muito, sabe? Leva a gente direto para os eventos cruciais antes da crucificação. É um mosaico de emoções humanas ali bem... Extremas. Começa já com uma cena muito forte lá em Betânia. Uma mulher chega e unge Jesus com um perfume, caríssimo, nardo puro, e ela quebra o vaso. Um ato de devoção, assim, extravagante mesmo. E na hora, né, vem a crítica. Poxa, que desperdício. Alguns ali, tipo, calculando quanto valia, pensando que podia ir para os pobres. Mas Jesus defende o gesto dela. E é interessante, ele não diz que os pobres não importam, mas que aquele ato era único para aquele momento específico. Ela me ungiu de antemão para o meu sepultamento. Olha só, ele já está conectando com o que vem pela frente. É um reconhecimento muito profundo. É impressionante, né? Porque Marcos coloca esse ato de devoção total e logo em seguida, Vem Judas Iscariotes, um dos 12, decidindo procurar os sacerdotes para entregar Jesus, trocar Jesus por dinheiro. que contraste. Exatamente. A devoção sacrificial de um lado e do outro a traição calculada, fria. Marcos bota as duas ações ali lado a lado, para a gente confrontar mesmo esses extremos da natureza humana. Aí a gente segue para os preparativos da Páscoa, a última ceia. Jesus dá umas instruções bem precisas, né? Um sinal meio incomum até. Um homem carregando um cântaro de água que leva os discípulos até o cenáculo, o lugar já preparado. E durante a ceia, vem aquela revelação que, nossa, abala todo mundo ali. Um de vocês, que está comendo aqui comigo, vai me trair. Imagina o clima. A angústia ali deve ter sido palpável. Cada um se perguntando, né? Sou eu? Que pesado! Muito. Mostra a fragilidade, a dúvida, mesmo ali no círculo mais próximo dele. E Jesus não aponta o dedo diretamente, mas fala, é um dos 12. E logo depois ele institui a ceia. Sim, um momento assim fundamental. Com o pão, né? Isso é o meu corpo e o cálice, isso é o meu sangue da aliança derramado por muitos. Com isso, Jesus está estabelecendo um pacto novo. É uma reinterpretação radical da Páscoa judaica, apontando para o sacrifício dele mesmo, como o centro da nova aliança com Deus. Saindo dali, eles vão para o Monte das Oliveiras. E vem outra previsão sombria. Jesus diz que todos eles vão abandoná-lo. Cita até a profecia, né? Ferirei o pastor e as ovelhas vão se dispersar. Aí Pedro reage. Forte, né? Muito. Pedro protesta na hora. Mesmo que todos te abandonem, eu nunca. Com aquela convicção toda. Pois é. E a resposta de Jesus é ainda mais específica e, imagino, dolorosa para Pedro. Olha, hoje mesmo, Pedro, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, você vai me negar 3 vezes. É aquela tensão, sabe? Entre a autoconfiança humana, que pode ser até sincera no momento, e a previsão da falha que está logo ali na frente. Isso tudo leva a gente para a agonia no Getsemane. Jesus leva Pedro, Tiago e João um pouco mais adiante, e a angústia dele é profunda. Ele diz, minha alma está triste até a morte. E a oração dele ali é uma das passagens que mais revela essa humanidade, né? Abba, Pai. Esse Abba é um termo aramaico super íntimo, quase como paizinho. Afasta de mim este cálice, mas, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. É uma vulnerabilidade e, ao mesmo tempo, uma submissão à vontade divina, mesmo no meio de um sofrimento extremo. Enquanto isso, Os discípulos. dormindo. Ele pede para vigiarem, mas não conseguem. É a ilustração perfeita daquela frase: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eles não conseguem acompanhar a intensidade do momento. E aí a traição se concretiza. Judas chega, com uma multidão armada. O sinal combinado era um beijo. Que ironia, né? Terrível. Jesus é preso, tem aquele breve momento de violência, um servo do sumo sacerdote perde a orelha, mas Jesus repreende na hora. Ele foca em como aquilo cumpre as escrituras e na ironia de ser preso como um ladrão, sendo que ele ensinava abertamente no templo. E aí, todos os discípulos fogem. Debandada geral. E Jesus é levado para um julgamento assim totalmente improvisado, ilegal mesmo, perante o Sinédrio, o Conselho Judaico.
Procuram testemunhas falsas, mas os relatos não batem, são contraditórios. E Jesus, em silêncio. Uma figura de dignidade ali no meio daquele caos todo. Ele fica em silêncio até a pergunta direta do sumo sacerdote. Você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? E aí a resposta vem, direta. Eu sou. Essa afirmação sela o destino dele perante aquele conselho. É considerada blasfêmia, na hora. O sumo sacerdote rasga as próprias vestes, um gesto dramático, e a sentença de morte é unânime ali entre eles. Depois disso, começam as humilhações, cuspir nele, vendar, dar socos. Nossa, e enquanto tudo isso acontece lá dentro, lá fora no pátio, a previsão sobre Pedro está se cumprindo. Dolorosamente, ele é reconhecido 3 vezes como seguidor de Jesus. E nas 3 vezes, ele nega. Nega conhecer Jesus. Na última vez, ele chega a praguejar, a jurar que não conhece o homem. É muito forte. E então, o galo canta pela 2ª vez. Aquele som funciona como um gatilho, devastador para Pedro. Ele lembra na hora das palavras de Jesus e aí ele desaba, chora amargamente. É o colapso total daquela autoconfiança dele. Um retrato muito cru da nossa fragilidade humana quando a gente está sob pressão, né? É um capítulo que deixa a gente quase sem fôlego. A intensidade dos eventos é muito grande. Exatamente. O capítulo 14 joga na nossa cara assim um espectro impressionante da condição humana. Tem devoção extrema, tem traição calculista, tem medo que paralisa, lealdade que é declarada e depois negada, angústia profunda e, do lado de Jesus, uma resolução, uma aceitação quase incompreensível do destino. É verdade. Então, a questão que fica martelando, né? Como é que essa demonstração tão viva da humanidade, tanto nos seus pontos altos quanto nos mais baixos, como isso nos ajuda a entender o propósito maior que está se desenrolando nessa história toda? Uma reflexão fundamental, sem dúvida. E com essa pergunta, a gente encerra essa nossa conversa sobre o capítulo 14 de Marcos.